Bom dia, boa tarde, boa noite. De volta com mais um vídeo. Graças ao nosso Deus, ao nosso Cristo. E nesse vídeo eu quero mais uma vez falar sobre pensamentos repetitivos ou obsessivos, né? Aqueles pensamentos que ficam vindo e repetidamente e com uma, como posso dizer, com sugestões contrárias à sua natureza, à natureza da pessoa. Então esses pensamentos, muitas pessoas têm passado por isso, e neste vídeo eu quero comentar sobre isso. E muitas pessoas falam que esses pensamentos é normal, todo ser humano tem pensamentos ruins, todo ser humano passa por pensamentos ruins obsessivos. Mas se você for na palavra de Deus, nas escrituras, você vai entender o porquê que não é normal a pessoa ter pensamentos ruins e é possível sim você não ter pensamentos ruins, porém precisa haver uma mudança na sua vida neste mundo, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então por isso que parece ser impossível, mas como está escrito, para Deus tudo é possível. Então, se você for um exemplo em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus ele fala bem assim: não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, do nosso Criador. Então, o que a gente pode entender com isso? Que nós temos o alimento físico, o qual alimentamos o nosso corpo, e também temos o alimento espiritual, o qual alimenta o nosso espírito, o nosso interior. Então, se você raciocinando e ver que há lógica nisso que eu vou falar aqui, não porque eu estou falando que seja a verdade, e é a verdade porque eu afirmo isso, mas você raciocinando, você mesmo, por si próprio, você vai ver que faz sentido. Se o alimento sólido, o qual alimentamos o nosso corpo, nós podemos tocar, podemos ver, podemos sentir o cheiro, podemos apalpar esse alimento, e alimenta o nosso corpo, e sem esse alimento a gente chega até a morrer, vai enfraquecendo até morrer. Assim também existe o alimento para o espírito, para o nosso interior, o qual nós não podemos ver e nem tocar. Veja que já é o oposto, né? E é esse alimento o qual Cristo quis dizer, certo? Cristo quis falar, estava falando ali, não quis, mas estava falando. Então, se nos alimentarmos mal do alimento físico, o qual ingerimos, podemos adoecer. Também, se nos alimentarmos do alimento espiritual, o qual não podemos ver e nem tocar, com certeza também podemos adoecer espiritualmente. E justamente é isso, os pensamentos, você consegue vê-los, você consegue tocar neles. Eu venho um pensamento e venho como uma lembrança, mas você consegue tocar? Não. Você consegue ver com perfeição? Não. Mas se você consegue ver alguma coisa ainda, é porque, como eu digo sempre, esses pensamentos, essas lembranças vêm do que vemos e ouvimos. Então, se vem uma lembrança ruim, ele causa a sensação ruim,
um pensamento ruim lhe causa uma sensação angustiante, vem das coisas desse mundo, o qual você vê e toca. Então é apenas uma lembrança do que você vê e toca. Mas você vai na palavra de Jesus, que ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, do Criador de Deus. Então você, analisando, vê que faz sentido. Peraí, se você está sofrendo com pensamentos obsessivos, repetitivos, pensamentos ruins, e não sabe o que fazer, não sabe o porquê está passando por isso, e você não entende o motivo de onde eles estão vindo, não sabe o porquê, é simples e fácil de entender. É porque você está se alimentando da boca desse mundo e da boca dos homens, da boca desse mundo, do alimento que vem da boca dos homens, da boca desse mundo. Então você precisa analisar isso e ver que faz sentido. Porque se os pensamentos, as sensações, as lembranças, você não pode ver nem tocar nelas, então, assim como o alimento para a alma você não pode ver e nem tocar, então, consequentemente, esses pensamentos também vêm no mesmo sentido, mas só que de outra forma, de outro alimento, não o alimento da palavra, não do alimento que vem da boca de Deus. E o que eu posso fazer? O que a pessoa pode fazer para não ter, ou seja, se alimentar do alimento que vem da boca de Deus? É lendo a Bíblia constantemente? Sim e também não. Porque quando você pratica as palavras de Cristo, você põe em prática as palavras de Cristo, você está vivendo as palavras de Cristo. E as próprias palavras de Cristo que já estão em você, elas vão lhe alimentando. É o alimento que vem da boca de Deus. Quando você é justo, quando você é amável, quando você é compreensível, quando você pratica os frutos do Espírito Santo, do Espírito que é a palavra de Deus, você já está, ou você ouve, ou você pratica, ou você ouve, você já está se alimentando da palavra que vem da boca de Deus. Mas por que você praticando e você ouvindo palavras sobre a verdade, sobre justiça, sobre amor, sobre ser misericordioso, você ouvindo, você já está se alimentando da boca de Deus? Porque se a Bíblia é a palavra que vem da boca de Deus, então eu preciso somente ler a Bíblia para poder me alimentar? Sim, e como eu falei, não. Você também precisa, você já se alimenta da palavra que vem da boca de Deus quando você pratica as palavras de Cristo. Você praticando, você também já está se alimentando. Você vê que Jesus, ele fala em Mateus, eu não lembro se é em Mateus ou se é, deixa eu ver aqui, é João 17:17, quando Jesus fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja que a palavra de Deus é a verdade. Então quando você pratica a palavra de Deus, você está vivendo na verdade. Então, em você praticar a verdade, que é ser justo, misericordioso e amar o seu próximo, você está vivendo as palavras de Cristo, você está se alimentando
da palavra de Deus, que é a verdade. Porque se você pratica, você está vivendo. Se você está vivendo, você está se alimentando. E se você lê, também você está se alimentando. A questão também é, se você lê como Jesus ensinou e não como o homem ensina, se certo, se errado. Se certo, você vai viver com a sua consciência tranquila, com a sua consciência leve, com a sua consciência viva. Se o homem ensina errado, mesmo a Bíblia olhando para você errado, você vai viver com a sua consciência pesada, com a sua consciência aflita, desesperada. Então, esse ensinamento que, embora seja a Bíblia, mas explicada de uma forma errada, esse alimento que, embora sendo da boca de Deus, mas está passando pela boca do homem, se você ouve da boca do homem, mesmo sendo a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e isso lhe causa angústia, aflição, medo, desespero, pranto, tremedeiras, nervosismo, enfim, você passa mal ao ouvir alguém falando até mesmo de Deus, é porque você está se alimentando da boca do homem e não da boca de Deus. Então, isso você vai raciocinando, analisando e ver se faz sentido o que eu estou falando, né? Lembre que eu falei no início que existem dois tipos de alimento: o alimento físico, o qual nós comemos, o feijão, o arroz, etc., e o alimento espiritual, o qual nós não podemos ver nem tocar. Mas o alimento físico nós podemos ver e tocar, cheirar, etc., mas o espiritual não. E o espiritual é a verdade, é as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo é a verdade. Se as palavras de Cristo é a verdade, as palavras desse mundo é a verdade. Se as palavras desse mundo, o qual aprendemos na escola, no dia a dia, ouvimos nas novelas, nos filmes, nos jornais, são desse mundo, então são da mentira. Então, consequentemente, você vai ter pensamentos ruins. Você vai sentir-se mal, vai passar mal, vai ter depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, toque religioso, pensamentos obsessivos. Você vai ter tudo isso porque você não está se alimentando da verdade. Você acompanha as pessoas da TV, você repete as frases delas, as gírias que as pessoas falam, você fala. As palavras que as pessoas criam, você repete com elas, você fala junto com elas. Então, você está se alimentando das palavras desse mundo, que é palavra da mentira. Então, você vai ter sofrimento, pensamentos ruins, angústia, tudo você vai. Sua alma vai estar sofrendo. Então, se a sua alma sofre, a sua consciência, que chamamos de pensamento emocional psicológico, vai sofrer. Então, você não vai compreender o porquê. Por isso que você não compreende. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me ajuda? Porque você continua sentado à mesa dos escarnecedores. Porque se a verdade não fala de morte, mas de vida, se a verdade não fala de sofrimento, mas de vida, se a verdade fala de sofrimento, fala de sofrimento por ser justo, sofrimento por ser misericordioso. Você vai sofrer por ser misericordioso, você vai sofrer por ser justo. E o que é sofrer por ser justo? Ser perseguido por esse mundo, ser perseguido pelos homens. As pessoas não compreendem quando você é justo, quando você perdoa, quando você ignora o que a pessoa fez contra você. Então, tudo vai contra as pessoas que agem na verdade, que agem na justiça. Então, mas não é sofrer com pensamentos ruins, não é sofrer com depressão, com síndrome do pânico, com toque religioso, não. Viver a verdade não é sofrer dessa forma. É sofrer perseguição por praticar a verdade. Então, se você tem pensamentos obsessivos, toque religioso, então por que você está se alimentando da boca desse mundo e não das palavras que vêm da boca de Deus? E o mundo não fala conosco, o mundo fala conosco? Fala, mas como?
através do homem, através até mesmo de um pastor, de um bispo, de um padre, da televisão, do rádio, da TV, do jornal, da revista, das músicas evangélicas, música do mundo, desse mundo. Então, fala através. Então, toda vez que você ouve algo relacionado a esse mundo, você está se alimentando das palavras que vêm da boca desse mundo. Então, consequentemente, a sua alma, o seu espírito vai sofrer, vai viver como você de repente está vivendo. Então, o que você... então, o que é que eu faço? O que eu preciso... Eu preciso me ter controle. Não é ter controle. Você precisa se afastar das coisas desse mundo. Você precisa se distanciar. Você precisa parar de repetir as gírias, as palavrinhas, as brincadeirinhas que você aprendeu com esse mundo. É só precisa fazer isso. Aí você diz, mas tem pessoas que eu vejo falando cada coisa, falando cada coisa, praticando cada coisa e vive tranquilamente. É porque ela já está presa nesse mundo. E essa pessoa, ela não se esforça para viver a verdade. Quando a pessoa se esforça para viver a verdade, Jesus disse que se o mundo odiou a Jesus, também odiaria a nós. Então, todo aquele que vive a verdade, pratica a verdade, o mundo odeia e persegue e luta contra esses, através de quê? Das palavras desse mundo. Porque tudo é a palavra, certo? Tudo são as palavras. Então, se as pessoas que de repente você olha assim, mas fulano de tal vive bem, fala palavrões e vive tão bem, é porque ela ama a mentira. Se ela amasse a verdade, ela falaria a verdade, as palavras da verdade, e não as palavras da mentira. As palavras da mentira, as pessoas zombam uma da outra, xingam uma outra, mentem uma contra a outra, odeia uma a outra, fala palavrões umas com as outras, tira brincadeiras obscenas, imorais, maliciosas umas com as outras. Então, se ela não sente o reflexo de tudo isso, é porque ela ama a mentira, ela ama o que fala. E quem ama o que fala vive tranquilamente com aquilo, porque a consciência dela já está daquela forma ali. Ela já tem a consciência má, a consciência maliciosa. Então ela não vai ter pensamentos, ela não vai ter a angústia que você que ama a verdade tem quando vem um pensamento malicioso. Uma pessoa que ama a mentira, ela tem pensamentos maliciosos, fala palavras maliciosas, fala palavrões, mas não sente nada, sente prazer naquilo, na malícia, o prazer da malícia que ela fala. Por quê? E se ela sente o prazer da malícia que ela fala, porque ela ama o que ela fala, ela ama a mentira, ama a malícia. E se você ouve um pensamento, uma palavra de malícia, o que for de malícia, e depois aquela palavra vem na sua mente se repetindo e lhe afligindo, é porque você não ama isso. E se você amasse, você sentiria prazer, alegria, como a pessoa sente quando fala isso. Então, em você vem o contrário. Por que vem o contrário? Porque é um sinal que você ama a verdade. Então, isso deve ser levado em conta e com muita alegria em seu coração, porque se vem, é porque você ama a verdade. Pois quem ama a mentira, ama esse mundo, elas não se afligem com nada, com pensamentos nenhum, porque elas amam aquilo que elas pensam, que elas falam, que elas veem, que elas ouvem. Então, você não deve achar que isso é uma coisa do outro mundo, que isso é algo espiritual, que isso é algo terrível. Não, simplesmente você precisa se afastar
das coisas desse mundo. E onde você ouve as palavras desse mundo? Nas pessoas que conversam com você no seu dia a dia, na TV, no rádio, nas músicas, na internet, no YouTube, nos comentários, no Instagram, no Facebook, tudo que você está ali está, está alimentando a sua alma com essas coisas. Então, e isso não é somente as palavras, as figuras. As figuras falam conosco, certo? Quando você vê uma figura, quando você vê uma postagem, até mesmo no WhatsApp, que a sua família manda, que alguém manda uma imagem, uma figura, alguma coisa, uma postagem, você vê, aquilo fala com você. E não é somente isso. Ali às vezes, naquela imagem, naquela postagem que manda para você, tem algo malicioso, algo obsceno, algo sexual, algo que causa medo. Então você, até mesmo a frase que manda às vezes faz isso, mexe com o seu psicológico. Então você precisa se afastar de tudo isso, certo? E começar a viver distante de tudo isso, para poder limpar sua consciência, tirar de sua consciência todos esses medos, traumas, todas essas coisas ruins. E então aí você vai se alimentando da palavra que vem da boca de Deus, e assim você vai viver a sua vida sem estar tendo pensamentos ruins, sem estar preocupado com nada dessas coisas, né? Sem estar com medo de ter pensamentos obsessivos. Eu não sei o que fazer, vem um pensamento ruim. Basta você se afastar das coisas que eu falei, porque são essas coisas que estão contaminando a sua consciência. E contaminando a sua consciência vem pensamentos, vem lembranças e vem as sensações referentes aos pensamentos e às lembranças. Então, se você se afasta disso, você não vai mais estar sofrendo com pensamentos obsessivos, repetitivos, até vozes, que já é outro comentário, outra coisa que eu posso falar depois. Mas eu espero que você possa ter entendido. Se você está tendo pensamentos ruins constantemente, é porque você está se alimentando das palavras que vêm da boca desse mundo. E e nós vivemos no dia a dia com muitas pessoas que falam palavrões, que falam coisas obscenas, que falam coisas terríveis, que causam medo, etc. Mas nós podemos conviver com as pessoas e até ouvir, e se manter em silêncio, não concordar com elas, porque quando você concorda é sinal que você gosta daquilo e você está se alimentando daquilo, e até ouvir a pessoa falar alguma coisa que ela quer falar e não concordar, é claro. E isso não vai lhe contaminar, não vai lhe prejudicar, porque não é o que você ama, não é o que você gosta de ouvir. Então, é como diz o ditado, entra por um ouvido, é a mesma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Então, tudo é assim. Mas também, se você tem medo, eu não posso ouvir, porque eu vou pecar contra Deus, eu vou perder minha salvação. Pronto, então esse é o problema. Você aprendeu que se você pensar coisas ruins, se você ouvir coisas ruins, se você ver coisas obscenas e ruins, você vai pecar. Então você vai estar pecando, vai estar sentindo o peso do pecado, da consciência, o peso do pecado, porque sua consciência fica pesada, e você vai ficar angustiado e os pensamentos vão ficar sempre vindo, porque você acredita em seu coração que está pecando por ouvir e por falar tais coisas. Mas peraí, você tem que deixar de ouvir e deixar de falar essas coisas, porque você não é com medo de pecar, de perder a salvação, não, é porque você não sente alegria nem prazer nisso. Então há uma diferença. É como se eu estivesse fazendo, é uma coisa que a pessoa fazer algo pelo dinheiro, e outra coisa é a pessoa fazer aquilo porque sente prazer em fazer. É diferente. Então, se você faz tudo certinho, anda certinho,
não procura não pensar coisas ruins, não fazer coisas ruins para não perder a salvação, então você está aprendeu errado. Você está vivendo errado, da maneira errada. Por isso que você vai ter sempre pensamentos ruins e vai sempre estar angustiada, porque você tem medo de tudo isso. Mas na realidade você deixa de praticar tudo isso porque isso não é o que você ama. O que você ama e gosta de ouvir é a verdade. Então você deixa de ouvir porque não é nada, não é aquilo que você ama, que você se alegra, mas é aquilo que você abomina, que você não tem prazer nisso. Então, infelizmente também as pessoas sofrem também por esse motivo, porque por achar que tudo que ela ouve, faz e fala e pensa é pecado. Então, uma coisa é você dizer, eu não vou pensar nisso para ser salvo. E outra coisa é você dizer, não, eu não vou pensar nisso porque eu não gosto disso. Eu não sinto prazer nisso. Eu sinto prazer em fazer, em falar e ouvir as coisas que vêm da boca de Deus. Então é diferente. Então é como se fosse uma troca. Deus, eu não vou fazer isso para o Senhor me salvar. E outra coisa é você dizer, Deus, eu não faço isso porque eu me alegro nas tuas palavras. Eu me alegro nas palavras que vêm da tua boca. Elas é que me alegram, que me satisfazem, mas não as palavras desse mundo. Então há uma diferença, né? Então espero que você possa ter entendido e compreendido e, e raciocinar comigo e saber que tudo que a gente conversa, que eu falo aqui nesses vídeos, são para ajudar e são com respeito, maior respeito a você. Eu peço que você pense, que você raciocine e veja se faz sentido, se há uma lógica, porque não adianta você simplesmente acreditar no que eu falo porque eu falo. Isso chama-se autoritarismo meu, achar que eu sei de tudo que eu... Não, mas eu falo sempre para que você pense, que você analise e por si mesmo você decida se é verdade ou não. E se nesse momento você já sentiu um alívio, você já sente um conforto, então saiba que realmente é válido. E não deixe que palavras de outras pessoas, palavras desse mundo venham tentar tirar o que você absorveu, certo? E é isso aí, tá bom? Fique todos na graça do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E eu espero que que esse vídeo possa lhe ajudar, tá bom? Tchau, tchau. Eu vou deixar aí meu WhatsApp aí, qualquer coisa que quiser conversar comigo, comentar alguma coisa, ou até questionar, a gente conversa, tá bom?